você diz que você está limpando seus livros, está cuidando deles, tá tudo errado. Heitor Landgraf aqui, e hoje comigo vocês vão aprender como que se faz para limpar os livros do jeito certo. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo, de maneira organizada, como que vocês podem fazer para limpar completamente a sua estante de livros. Mas antes de tudo, passa aí embaixo, se inscreve, deixa a curtida, um comentário e clica no sininho, para quando sair um conteúdo novo, você ser notificado, hein? Vamos lá! Primeiramente, você vai precisar de alguns itens. Panos limpos. Não pode ser aquele pano de chão da sua mãe encardido. Panos limpos. Álcool ou água, uma trincha, eu prefiro duas e vou explicar as características de cada uma delas, e um pincel brocha redondo, eu usei aqui uma escova de dentes. E agora a mão na massa. Antes de mais nada, você vai retirar todos os livros da sua estante. Observação, gente. Se você se comprometer a fazer a limpeza dos seus livros da sua estante num dia, você tem que acabar nesse mesmo dia, pois você certamente vai fazer como eu fiz e vai colocar os livros empilhados. E isso pode causar danos aos livros que estão mais abaixo. Você vai causar uma sobrecarga nele e isso vai desmembrar ele. O miolo vai se desprender da capa. Então as páginas vão estar de um lado e a capa do outro. E você não quer isso, né? Ok, você já retirou os livros da estante e deixou eles separados. Agora você vai pegar o pano que eu falei. Você pode usar também papel higiênico, você pode usar papel toalha. Eu não recomendo que você use lenço umedecido, hein? E aí você vai pegar esse pano, esse papel higiênico, vai molhar ele com um pouco de álcool ou água e vai passar nas prateleiras. Não precisa encharcar o pano com álcool ou com a água. E outra coisa, não use esse álcool que tem cheirinho, que eu vou colocar aqui a foto. É álcool puro mesmo. Se o pano acabar sujando, ele vai sujar. Você pode acabar dobrando ele e usando a parte que está mais limpa. Ou então você pode pegar um outro pano limpo e usar ele. Se você não fizer isso, você vai acabar fazendo uma porquice na sua prateleira. Sempre, gente, sempre limpem da prateleira mais alta até a mais baixa. Eu não preciso explicar para vocês como é que funciona a gravidade, né? O que acontece é que a poeira da prateleira de cima, ela vai cair na de baixo. Não passe, pelo amor de Deus, não passe lustramóveis, detergente neutro, gasolina, qualquer outra coisa na estante. Nenhum outro produto. Procura sempre limpar com álcool ou com água. Apenas isso. E por que a gente aproveitou para limpar a estante primeiro e não ir direto para os livros? Porque ela precisa secar. Você vai passar o pano e vai reparar que a prateleira ela fica um pouco molhada. Fica uma camada leve molhada ali. E você nunca deve colocar o seu livro na prateleira estando molhada, porque você vai danificar a capa do seu livro e a borda inferior quando você colocar ele lá. Beleza, limpamos a prateleira, vamos deixar ela secando e vamos agora para os livros. E agora é a hora que a maioria das pessoas cria umas misturas muito doidas para passar na capa dos seus livros. A pessoa joga álcool, joga criolina, joga água sanitária, joga formol, joga água benta. Oh, pai! Me conta aí nos comentários se você já fez uma mistura louca dessa. Já que eu falei de água sanitária, pessoal, não passem de maneira alguma água sanitária no livro de vocês. É melhor vocês nem limparem o chão da casa de vocês com água sanitária. A água sanitária, ela possui cloro. É um composto de água e cloro. E quando o cloro ele pega no seu livro, já é. O processo de envelhecimento do livro ele é acelerado. Outra coisa é não passar álcool na capa dos seus livros. Com o passar do tempo fazendo essa prática, eles podem acabar rachando, ficando secos e as pontas das capas até envergando. Não encapem os livros de vocês. E uma pergunta que muita gente faz: o meu livro ele está amarelando, o que eu faço? Nada. Pessoal, entendam uma coisa, o amarelamento dos livros é uma coisa natural, é normal. Isso acontece porque o livro, as folhas do livro, elas vão envelhecendo. Segue as dicas aqui, que aí você consegue talvez retardar um pouco esse envelhecimento. Mas não tenta passar nada nas páginas para evitar isso, ok? Coloque o seu livro em cima de uma mesa limpa e seca. Eu disse que gosto de usar duas trinchas, uma com uma cerda mais grossa e uma com uma cerda mais macia. Você vai pegar essa trincha com as cerdas mais grossas e agora vai passar na capa de baixo para cima, contra o seu corpo, assim como você está vendo no vídeo. Depois você vai posicionar ele de lado e vai fazer o mesmo movimento na lombada. Não é para você esfregar, é para você fazer um movimento contínuo para frente. E aí na contracapa você vai fazer a mesma coisa que você fez na capa, o mesmo movimento. Agora nós vamos limpar os cortes dos livros. Eu estou usando aqui uma escova de dente, mas é porque eu perdi a minha brocha redonda. Mas eu até que gostei do resultado com a escova de dente. Mas o correto é usar a brocha, beleza? Bom, vamos lá. Você pega o livro e deixa a lombada voltada para cima.
Você vai pegar a sua escova de dente ou a sua brocha e você vai fazer movimentos contínuos da lombada, do cabeceado, até o final da página. Depois você vira o livro e faz a mesma coisa na parte contrária. Agora você vai deitar o livro na mesa e aí você vai pincelar de um lado a outro nessa lateral. E agora vem a parte chata, segura aí. Você vai colocar o livro na mesa, abrir ele, as primeiras páginas, vai pegar a trincha com cerdas mais macias e vai limpar o encontro das páginas com a lombada. Sempre de dentro para fora, de dentro para fora. E agora com a trincha macia você vai fazer o mesmo movimento que você fez na capa, página por página. Sim, folha por folha. Depois de toda essa limpeza minuciosa e cansativa, você vai airar o livro. Airar o livro é esse movimento que eu estou fazendo aí do lado. Isso serve para ventilar o interior do seu livro. Esse movimento nos permite fazer o livro respirar. Faça umas 2 a 5 vezes que tá ótimo. Agora você vai colocar os livros na estante. Tem um jeito certo para isso? Mas é claro que tem. Não deixem os livros assim e nem assim. Se deixar assim, ele vai marcar, ele vai empenar e você vai acabar danificando o seu livro. Ah, mas eu tenho livros demais, eu não posso fazer isso, eu tenho que deixar eles empilhados. Então desculpa, mas eu tenho que te dizer, você não ama seus livros. Eu tô passada, chocada. É isso mesmo, porque a gente arruma a solução para esse problema também. Primeiro, você pode comprar uma estante nova e assim você vai conseguir ter mais espaço. Outra alternativa também é você usar os seus livros como se fosse uma decoração na sua casa. Pode colocar ele no rack, pode colocar ele na mesa de centro, pode colocar ele na escrivaninha. Segunda opção e menos indicada é você pegar os seus livros e colocá-los em uma caixa. Sim, tem um jeito correto de colocar também. Você não pode empilhar eles, você tem que deixar eles lado a lado nessa caixa. E é bom de tempos em tempos você ir lá, abrir essa caixa e airar o seu livro. E a terceira opção é você fazer a doação dos seus livros. Você tem tantos livros assim, será que você não tem nenhum aí que você possa doar? Alguns livros que você nunca mais vai ler? Bom, você vai pegar os seus livros e vai colocá-los na prateleira na posição vertical. Não tenta espremer o seu livro na prateleira. Como eu disse antes, ele precisa respirar. Imagina que o livro é como se fosse uma pessoa, ela precisa do seu espaço. Mas uma coisa é você não colocar os seus livros colados no fundo da estante. Pode acabar acontecendo de forma aleatória de um cano nessa parede acabar estourando, trazendo umidade para a estante e essa umidade vai passar para os livros e aí vai gerar mofo ou bolor. Deixe um espaço ali de mais ou menos 1 palmo que tá ótimo. Não deixe os livros assim como eu muito para frente, caso a sua estante esteja num lugar onde tem alguma janela próxima, porque o sol pode acabar batendo diretamente neles. Isso vai dar um aspecto feio na capa deles. A temperatura gerada pelo sol vai queimar a capa do livro e também vai causar um envelhecimento mais rápido dele. Eu gosto de deixar os meus livros assim porque eu não tenho nenhum funko ou nada do gênero, apenas esses bonequinhos. Você precisa deixar os seus livros num ambiente que tenha uma boa circulação de ar, nem calor demais, nem úmido demais. Você precisa encontrar um equilíbrio. Segura aí que tem mais uma coisa. Tá achando que já acabou? Caso você encontre algum livro no momento da limpeza ali que tem alguns sinais de mofo ou bolor, não se atreva a tentar limpar esse livro contaminado. Você vai acabar trazendo a contaminação de mofo e bolor do livro para o seu material que está limpo, o material que você usa para limpar os seus outros livros. O que você deve fazer é separar esses livros dos demais e decidir. Você pode doar para um sebo ou uma biblioteca, mas você tem que sim explicar para eles a situação em que está o livro. Em alguns casos, o pessoal do sebo ou da biblioteca pode acabar conhecendo algum restaurador de livros, e aí essa pessoa pode acabar restaurando o livro para eles. Ou 2. Você mesmo vai atrás de um restaurador. Ah, você ama muito esse livro, ele tem um valor sentimental, ele foi caro, ele é um livro raro. N motivos você pode ter para não se desfazer desse livro. Não tem problema. Mas procure um restaurador profissional, mostre para ele o livro, ele vai fazer uma avaliação e aí ele vai trazer o seu livro de volta são e salvo. É claro, se a situação dele não for muito grave. Se você vê o livro nessa situação e você colocar de volta na estante, vai ser como você colocar uma maçã podre dentro do cesto com as maçãs boas. Pode ter certeza que em pouco tempo tudo vai estar estragado. Eu mesmo tenho aqui alguns livros que estão nessa situação, como esse por exemplo. Ele está apresentando sinais de mofo e bolor. Então o que eu vou fazer vai ser fazer uma doação para uma pessoa que eu já conheço e que conhece um restaurador de livros.
Outra coisa importante, vamos falar agora dos cupins e das traças. Esses bichinhos que adoram devorar as páginas dos nossos livros. Se a sua estante apresentar sinais de que ela está infestada de cupins ou de traças, retire imediatamente todos os seus livros dessa prateleira. Ou você pode contratar uma pessoa que seja especializada em exterminar esse tipo de bichinhos. Caso você tenha comprado livros novos, assim como eu fiz na Semana do Consumidor, você pode deixar os livros nas embalagens? Não façam isso. Tanto é que eu vou desembalar alguns aqui. Sim, os livros precisam sair das embalagens o mais breve possível que você puder. Porque, como eu disse anteriormente, eles precisam respirar, eles precisam de oxigênio. Então, remova as embalagens. Tenha frequência na limpeza da sua estante, dos seus livros. De preferência, você deve fazer essa limpeza uma vez por semana. E esse é o recomendado. Eu entendo que às vezes nós temos muitos livros e que acabamos limpando uma vez por mês ou até de 15 em 15 dias. Mas você tem que sempre estar esperto para não deixar eles de lado. Sim, leva muito tempo para você fazer aquela limpeza de folha a folha, uma limpeza muito minuciosa. Então o que eu recomendo, a minha dica nessa situação é que você crie uma rotina para fazer essa limpeza mais minuciosa. Como eu faço? Eu retiro todos os livros da minha estante, limpo a estante e faço essa limpeza mais minuciosa, folha a folha, dos livros que estão na minha primeira prateleira. E aí eu faço a limpeza dos outros livros, só que de uma forma mais rápida e sem ser tão detalhada quanto a da primeira fileira. E aí eu coloco todos os livros de volta. Na outra semana ou daqui a 15 dias, você vai fazer o mesmo processo, só que agora a sua limpeza mais minuciosa será nos livros que estão na segunda prateleira. E assim por diante, até você criar um ciclo e retornar para a primeira prateleira. Ah, agora eu entendi! Às vezes você tem algum livro aí que é mais velhinho do que os outros, precisa de mais atenção, então não deixa ele de lado não. Sempre que puder, tenta fazer essa limpeza mais minuciosa nele. Vocês não viram, mas enquanto eu recolocava os livros da minha estante, eu estava apontando o meu celular para o código de barra de cada livro. O que eu estava fazendo? Adicionando os livros no meu Scooby. Quer dizer, o meu Scooby não, o nosso. Porque esse Scooby ele é voltado só para os livros que estão nessa estante. A minha ideia aqui é fazer essa estante ser, de maneira fictícia, a nossa estante. Então você pode ir aí embaixo na descrição e olhar no link do Scooby os livros que eu tenho aqui na estante, e eu peço para vocês que deixem aí nos comentários que livros que vocês acham que eu deveria adquirir para colocar aqui. Tanto é que eu deixei a última fileira lá embaixo vaga, ou seja, eu estou com espaço para colocar mais livros aqui. E pode ter certeza que eu vou ler todos os comentários, vou tentar adquirir o livro que vocês me indicarem e vou fazer um unboxing aqui, tá bom? Ah, e no vídeo de unboxing eu vou printar o comentário de vocês, quem foi que me indicou aquele livro, e vou colocar no vídeo, hein? Se você realizar uma limpeza nos seus livros da maneira que eu mostrei aqui, eu tenho certeza que a durabilidade deles vai ser muito longa. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu, clique aí no botão de gostei, já aproveita, se inscreve, deixa um comentário e novamente ativa o sininho, hein? Um abraço a todos, fui!